Trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 11 de 5 de 2010. Indicações números 205, 206, 207, 208 e 209 de 2010, de autoria do vereador James da Silva. Projeto de lei número PL 029 de 2010, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Projeto de decreto legislativo número PDL 033 de 2010, de autoria da mesa diretora. Projetos de lei números PE 140, 141, 142 e 143 de 2010, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Criciúma, 11 de maio de 2010. Excelentíssimo senhor Edson do Nascimento. Prezado presidente. Assunto: informações sobre a operação do transporte coletivo urbano de Criciúma. É com satisfação que estamos participando da sessão da Câmara Municipal de Criciúma, que está abordando questões operacionais do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano de Criciúma. Para tanto, estamos nomeando 3 profissionais para representar as empresas e a CTU na sessão de hoje, que são os seguintes: Marcelo Bedinotti de Lima, Carla Regiane Machado Pessoa, Kleber Mariotti. As empresas indutoras do Progresso de Criciúma agradecem a oportunidade de participar da reunião designada, se colocando à disposição para o desenvolvimento das atividades que se fizerem necessárias, subscrevendo-nos atenciosamente, presidente da CTU, David Mário Tiskoski. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso da tribuna livre nesta noite, conforme a solicitação feita a esta casa, a Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma, ASTEC, representada neste ato pelo engenheiro Mauro Sônico e também pelo senhor Jair Ranz, diretor da ASTEC, que fará uma explanação acerca do projeto do estacionamento rotativo a ser implantado no município. Desta forma, eu gostaria de convidar que adentre ao plenário. Eles não vê ninguém? Vocês têm 30 minutos. E a palavra está com os nossos convidados. Boa noite a todos. Bom, tendo em vista a situação atual que se encontra o estacionamento rotativo, né, em função aí de uma série de... Oi? Alô? Bom, tendo em vista a atual situação do estacionamento rotativo, a STC elaborou um projeto, fez um planejamento para a gente revitalizar, né, e incrementar esse serviço na cidade, trazendo então assim um benefício maior para a população. Nós vamos fazer uma apresentação, o Jair vai fazer essa apresentação, aí depois, em cima dessa apresentação, a gente pode fazer, né, os comentários ou tirar as dúvidas. Bom, boa noite a todos.
Então vamos começar com a apresentação do nosso projeto. O objetivo do estacionamento rotativo é reorganizar o estacionamento, democratizar também o uso, que hoje está bastante deficiente nesse sentido. Vamos tentar proporcionar uma melhor fluidez para o trânsito. Depois de ter sido feito um estudo pela nossa engenharia, foi visto que a possibilidade de aumentar de 1.708 para 2.833 vagas. Então a lei atual em vigor, ela prevê 1.708 vagas, nós estamos aumentando em torno de 900 vagas. Vamos padronizar toda a sinalização de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Nós criamos 3 dispositivos, um deles é de 2 horas, mais no centro, o outro 5 horas nas ruas mais adjacentes, que nós vamos ver mais à frente, e também uma outra parte dos estacionamentos públicos. Nós estamos proporcionando aos usuários 3 dias para regularizarem a situação após ser constatada a sua irregularidade. E vamos proporcionar à população de Criciúma um período de adaptação para botar em vigor toda a fiscalização de 30 dias. De que maneira nós vamos fazer isso? Através de uma modernização, um aumento rigoroso, um controle rigoroso da arrecadação. Hoje, devido àquele sistema de cartões, ele é passível de fraude. Então, esse novo método não vai ser mais possível isso aí. Também vai proporcionar uma maior economia para a STC em relação a isso. Em 2008, no dia 18 de dezembro, foi aprovada a resolução 302 do CONTRAN, onde ela previa 360 dias para que os municípios se adaptassem às novas regras sobre estacionamento regulamentado nos municípios. Então nós vamos ter que botar em prática, aliás já está em vigor desde o dia 19 de dezembro de 2009 e devido às obras não foi colocado em prática. Nós vamos fazer uma nova pintura de toda a sinalização, tanto horizontal quanto vertical, nessas zonas. Vamos criar também uma equipe de supervisores para fiscalizar. Essa modernização, ela implica na implantação de uma tecnologia de venda e cobrança do sistema. Essa nova tecnologia, ela possibilita uma auditagem a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer um dos senhores, qualquer auditor, qualquer fiscal terá acesso à auditagem possível do sistema. Esse sistema ele poderá ser via web ou via WAP. O via web é a internet, o app é aqueles palm top, que até hoje algumas empresas já usam na venda informatizada das empresas. Hein? Com o cadastro, com o passar do tempo, os usuários vão se cadastrar. Isso vai possibilitar nós termos uma possibilidade de aplicar uma política estratégica de concessão do transporte coletivo, através desse banco de dados. O que é isso? As pessoas se cadastrando, elas vão informar o seu local, o seu endereço. Então nós vamos saber quantas pessoas, por exemplo, lá do Rio Maina, que diariamente vão vir ao centro da cidade, que vêm com o seu carro, ou nós poderíamos aumentar o transporte coletivo. Nós vamos ter possibilidade de fazer esse estudo através desse cadastro. Aqui nós temos uma visão geral do como é que é o sistema. O usuário estaciona, ele compra o seu crédito. O monitor, o supervisor e o fiscalizador, que são as pessoas de rua que vão atuar vendendo créditos, fiscalizando e autuando quem não atuar na área. O revendedor nós poderemos disponibilizar em locais como farmácias, bancas de revista, bares, a venda desses créditos, igual um cartão de crédito celular. Teremos uma base de dados que vai funcionar lá na STC, que será gestora de todo o sistema. Como é que funciona? Aqui nós temos um rápido visual, como é que vai funcionar. Primeiro passo, a pessoa em casa ela pode via internet comprar o seu crédito. Eu não tenho internet, não tem problema. Na rua vai ter um monitor com um telefone que poderá proporcionar a compra desse crédito. A pessoa, muito bem, no momento que ela tem o crédito, ela estaciona o carro no centro da cidade, ela pode com seu próprio celular
ou o celular do monitor que vai estar na área, comprar o seu crédito, e hoje ele é integral, hora integral, R$1, 1 hora. Esse novo sistema ele vai proporcionar o seguinte: se a pessoa ficar 45 minutos, ela vai pagar 45 minutos. Se ela ficar 1h15, ela vai pagar 1h15, e não 2 horas como é hoje, com esse novo sistema. Se os senhores se lembram um pouquinho, no nosso passado a gente pagava aquela ligação 1 minuto integral. E hoje se paga exatamente o que se usa no telefone. É mais ou menos parecido com isso. E o terceiro passo, quando ela sai do estacionamento, ela retira, dá o sinal, manda mensagem dizendo que acabou o seu período lá. A nossa proposta, aí os senhores poderão me perguntar, mas eu não tenho celular. Para isso terá os monitores na rua vendendo os créditos. Tá? Mas eu não sou daqui, eu sou de Florianópolis e vim trabalhar aqui. Não tem problema, vai estar o monitor com o celular e vai vender. E se a pessoa precisar de um recibo que ele tem que apresentar na empresa dele, o monitor vai ter um bloquinho de recibo para fornecer para ele. Hoje o custo é R$1 por hora. A previsão nossa é aumentar para R$1,25 a hora para essas 2.833 vagas. Como é que vai ser feita a fiscalização? É a pergunta básica que está todo mundo perguntando. São dois fatores. O monitor, ele passa no local e constata através, ele digita no celular que ele tem a placa do carro. O celular vai dizer se aquela pessoa tem crédito ou não tem. Se ela não tem, ele vai mandar uma mensagem para o agente de trânsito, que é somente ele que pode notificar. Ele vai notificar, a pessoa tem 3 dias para comparecer à STC e regularizar a situação. Se nos 3 dias ele não comparecer, essa notificação se transformará em multa de R$ 53,20 e 3 pontos na carteira, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Então, em 2005 foi criado um decreto aqui no município, onde concedia 10 dias de regularização. Esse decreto fez com que o estacionamento rotativo em Criciúma ele caiu em descrédito. Simplesmente, durante o período que vigorou o decreto, ele foi revogado agora final de 2009, nenhuma situação de regularização. Então as pessoas que não compravam mais o cartão para o estacionamento rotativo, eles tinham 10 dias para regularizar a situação, pagar em dobrado, R$1 teria que pagar R$2, e a multa, no caso, a notificação, ela tem que ser feita no local. Como o cara tirou o carro do local, não pagava os R$2, não tinha mais como fiscalizar, e caiu totalmente em descrédito de estacionamento rotativo. Hoje a grande reclamação no centro da cidade é esta: não tem mais como fiscalizar o estacionamento rotativo. Então, esse decreto foi revogado agora final de 2009 e nós já podemos, até pela lei antiga, novamente fiscalizar o estacionamento rotativo. A pessoa, ela chegou e estaciona no local, ela mesma no celular, ela pode mandar mensagem para que comece a contar os seus pontos, seu tempo no estacionamento. Se ela não tiver, como eu falei, chama o monitor fará no celular dele essa previsão. Como eu falei, 3 dias, 30 dias de adaptação. Atualmente nós temos 32 monitores que são da inclusão social trabalhando no estacionamento rotativo no centro da cidade. A previsão é nós aumentarmos para 80. Então nós vamos proporcionar também, através desse convênio, favorecer mais pessoas que necessitam. A zona azul é 2 horas, aqui constam as ruas. A zona verde é 5 horas, é bem maior. E a ideia da cidade, ela ficaria nesses termos aqui. Nós temos ali mais próximo ao centro, o centro nervoso da cidade, seria 2 horas. Isso aí proporcionaria uma maior fluidez do estacionamento. Agora vamos dizer o seguinte: eu preciso ir para o centro e eu tenho vários problemas para resolver, eu vou demorar a manhã inteira. Eu cheguei lá às 8h30, vou estacionar meu carro na zona verde, que é onde está pintado de verde. E vou lá, resolvo meus problemas, eu tenho até 5 horas para ficar.
Eu não preciso tirar meu carro dentro dessas 5 horas. Na Zona Azul, eu só posso permanecer 2 horas. Então, as pessoas vão se organizar, já se planejar para que fiquem de acordo com as necessidades. Isso vai proporcionar a muitas pessoas usarem o estacionamento. O que está acontecendo hoje? Muita gente vai para o centro da cidade às 8 da manhã, trabalha no centro, almoça no centro e sai às 18 horas. Isso ele ocupa um estacionamento o dia inteiro, não proporciona às outras pessoas a oportunidade de usar o estacionamento. E a grande reclamação hoje em Criciúma é o problema de estacionamento. Uma das grandes reclamações é essa. Então nós estamos criando esse projeto para melhorar essa situação. A Zona Branca seriam os locais públicos, sob responsabilidade do poder público, que nós, através desse projeto, a ideia é nós administrarmos, tipo o Teatro Elis Angeloni, o Centro de Eventos. Há muitos pedidos em relação ao cemitério, quando há um enterro, tendo em vista que as pessoas já vêm com dificuldade, já vêm bastante abatidas pela situação, chega lá, está um flanelinha cobrando R$5 para estacionar o carro durante 1 hora, 2 horas durante o enterro. Então, isso aí nós iríamos assumir a um preço a R$1, porque tem custo, o custo mínimo, R$1 a hora, 1,25, a gente vai ver ainda, mas a ideia é nós assumirmos a rodoviária e também já estamos prevendo aqui o Parque das Etnias, que está previsto 491 vagas de estacionamento. Então nós iríamos administrar essas situações, que hoje, por exemplo, o centro de eventos é terceirizado. É uma pessoa que vai lá e não retorna nem um centavo para o poder público num local público. Então, isso nós iríamos assumir. Isso aí vai nos proporcionar algumas coisas interessantes que vai proporcionar a STC, o aumento de arrecadação, que hoje, se a gente for falar em valores, o estacionamento rotativo está em R$ 5.300 mês. Isso com 1.733 vagas é irrisório. Por quê? Porque está em descrédito o estacionamento rotativo. Então nós vamos tentar resgatar isso aí. Se tudo correr dentro do previsto, vai nos proporcionar uma autossustentabilidade até para a STC. E o mais importante, na minha opinião, é essa informatização integral do sistema. Não haverá mais possibilidade de qualquer tipo de fraude, qualquer dos senhores a qualquer momento pode chegar. Eu quero saber o que estão arrecadando nesse momento. Eu quero saber na rua tal quantos carros estão estacionados. Pelo sistema nós vamos poder ter esse acesso. Nós, como eu falei antes, vamos proporcionar um apoio ao programa de inclusão social. Um dos itens também muito importante é acabar com os flanelinhas. E nós vamos ter em Criciúma o estacionamento rotativo de acordo com a legislação. Seria isso, senhores. Basicamente seria essa a situação. Eu vou iniciando, perguntando e questionando. Primeiro, entrar um pouquinho nesse trânsito nosso, nós estamos falando de trânsito aqui em Criciúma. Eu estou me deparando com algumas situações sobre multas. Eu pergunto para vocês, como é que vocês vão multar as pessoas dia a dia com esse trânsito que está aí? E multas. Tudo aqui, nós estamos aqui discutindo agora a questão da tarifa de esgoto, né? A gente está sentindo que vai ter mais coisas para cobrar por aí do assalariado trabalhador. Porque o grande empresário, ele tem o seu estacionamento, tem o seu carro lá no determinado local, ele não vai pagar. Agora, o coitadinho dia a dia, ele vai estacionar seu carro ali, talvez vai ficar ali, porque ele não pode pagar um estacionamento. Como é que ficaria isso? E essa questão das multas. Você está nessa fila aí, tranca tudo, para lá no meio daquelas que estão multando lá. Fica parado no meio. Tem que desviar, tem que entrar contramão. E está aparecendo as multas. Eu acho, Maurício, nós temos assim, eu acho que as técnicas que a STC deveria, nesse período de transtorno que está esse trânsito aí, não multar ninguém. Porque assim, nós que estamos dia a dia aí, se atrapalhamos todinho. Porque eu vou de um lado, dentro do outro, dia eu estava ligando para minha mulher, não vem por aí que não pode mais, o cara me multou porque eu peguei o celular aqui, né, na corrida, porque a minha mulher ia por não podia passar. E eles querem multar. Então assim,
Eu acho que essa preocupação, nós primeiro temos que discutir esse assunto. Essas multas que tem, para depois discutir esse assunto aí. Entendo eu, porque é o momento que nós vivemos. Você ter coragem de multar uma pessoa que está vindo para a cidade e está acontecendo todos os dias, é inadmissível isso aí, né? Nós primeiro temos que arrumar uma coisa, para resolver a outra. Depois vamos ver como é que nós podemos encaminhar isso aí. Porque essa questão cobrança, nós temos vendo aí o dia a dia a dificuldade que as pessoas pagando. Então, eu acho que está na hora de nós começar a abrir mais a discussão nesse sentido aí. Porque não pode, eu não admito, e eu já estava pensando, foi bom vocês virem até agora aqui, porque eu acho que a Câmara tem que puxar essa responsabilidade e dar um basta, dar uma parada nisso aí, até que esse trânsito volte, se normalize. Com a palavra, o vereador Camis. Não, acho que nós queremos responder. Deixa eu responder. Não, mas pode falar. Não, pode esquecer, perdeu o raciocínio, então acho que aproveita e já responde agora. Bom, na verdade, realmente tudo é trânsito, né? Mas nós temos que separar a questão do estacionamento rotativo da questão das multas. Dentro do projeto do planejamento do estacionamento rotativo, também existe o recurso da multa, né? Então, por conta disso, a gente pode reservar, então, um espaço para conversar a respeito dessa multa específica do estacionamento rotativo, que a gente já viu, e já teve provas disso, que ele não funcionaria. Nós já tivemos vários depoimentos de pessoas que dizem para o monitora, se eu não pagar, se eu não quiser, não acontece nada, porque justamente tinha aquele decreto que impedia a multa no momento, e segundo o Código de Trânsito, tu tem que fazer a multa naquele momento, senão tu não tem como ter uma forma de obrigar e fazer com que funcione o estacionamento rotativo, que nada mais é do que a democratização das vagas, para que todos possam utilizar. Com relação específica às multas em si da cidade, dos equipamentos eletrônicos, nós temos alguns fatores que nós temos que levar em consideração. Primeiro, nós levamos sim em consideração a questão das obras. Então, temos trechos e situações em que o sistema ele foi desligado, né? Nós ficamos com o semáforo intermitente, né? Com um auxílio manual. Temos uma outra situação, hoje ainda assinamos, né, um bloco de, por exemplo, vou dar um exemplo, da multa X a Y, num determinado cruzamento, nós apresentamos a justificativa de que aquelas multas não poderiam ser aplicadas, não iriam para frente. A gente não pode eliminar uma multa, porque toda multa é um bloco de notas. Cada multa tem um número e nós temos que prestar contas disso, né? Ao Tribunal de Contas, enfim. Então, nós podemos justificar, e essas justificativas elas vêm ocorrendo de nossa própria iniciativa. Quando, eventualmente, ocorre algum problema que não estava planejado. Por exemplo, não estava planejado obra na rua X, mas ocorreu, por algum motivo, um congestionamento na rua Y que provocou o congestionamento na rua X. Então, nós já, antecipadamente, retiramos, né, anulamos essas multas. E também tem ainda, por último, ainda tem o recurso da pessoa que se sente lesada e porventura, passou, né, não foi previsto no planejamento da obra, não foi visto no momento de um imprevisto. Ainda tem o recurso que todos têm o direito, né, para qualquer multa, independente de que seja nessa situação, de recorrer. Então, e assim, a última consideração a respeito disso é que nós estamos, e cada vez isso está ficando, está tendo uma frequência maior, são os acidentes, são as questões inerentes do próprio trânsito. E com esses dispositivos de segurança, nós já temos dificuldades e temos essas estatísticas altíssimas. Se nós formos, por conta da obra, né,
de uma forma generalizada, desligar tudo na cidade, eu temo que nós passemos a ter aí uma cidade descontrolada. Então, acho que a forma como a gente faz, racionalmente, analisando caso a caso, não nos furtamos de atender quem quer que seja e quando for necessário, né, para analisar esses casos das pessoas que eventualmente se sintam lesadas, eu acho que essa é a melhor forma. Se a gente for desligar tudo, aí realmente nós vamos ter um caos. Temos 7 minutos. O vereador Camilo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha, o Mauro Sônico e o diretor da ASTC. Uma preocupação que eu tenho, Mauro, que esse programa do estacionamento rotativo, ele começou como um programa social com o objetivo de atender socialmente, né, lá no passado aquelas crianças, jovens em situação de risco, e depois, por conta de uma decisão do Ministério Público, por conta da idade, não poderiam mais estar ali, e aí passou-se a empregar ou a colocar como lá o pessoal que cuidava do estacionamento rotativo, então os pais dessas crianças ou as mães dessas crianças. Então, o objetivo era fazer daquele espaço um programa social. E hoje me parece que virou, né, uma forma de arrecadação em prol do poder público. Certo? Vocês estão mirando exatamente do ponto de vista da arrecadação do retorno, né, em relação ao estacionamento rotativo. Isso me preocupa muito. Porque tu incentiva os estacionamentos privados e também tem uma outra questão que, embora tenha muito essa reclamação do tempo, que a pessoa permanece ali, mas às vezes a pessoa vem ao centro e ocupa aquela vaga, né? Tem uns que ocupam demais, mas tem gente que vem e, uma rapidez, tenta resolver o seu problema e nem sempre dá tempo de acordo com o que ele previu. E uma pergunta que eu faço, né, na questão que tu falou agora, que o decreto, né, foi revogado e agora, né, em forma dessa lei, seria 3 dias para a pessoa ir lá reclamar a possível multa. Uma que dificilmente a gente tem tempo para fazer essas coisas, né? As pessoas vivem, infelizmente, muito ocupadas. E aí a pergunta que eu faço é, se eu, porventura, for multado, eu vou aonde fazer o pedido dessa retirada dessa multa e qual tempo leva para que eu tenha a resposta de que a multa vai ser retirada ou não? Certo? Porque também tem uma daquelas, tá bom, nós vamos fazer o protocolo e aí acontece ficar e daqui a pouco a multa vem e a pessoa fica todo o tempo esperando. E além dessa questão das sinaleiras, e aí tem ali quem tem passado recentemente já faz um mês, a sinaleira da Joaquim Nabuco com a Avenida Getúlio Vargas. A metade do LED já está lerdo, e a metade para frente ele não conta mais. Não, Joaquim Nabuco, cruzamento com a Centenário, exatamente. E eu já parei várias vezes, porque o sinal acabou o verde, e aí daqui a pouco aparece um pino daquele. E aí o pessoal atrás buzinando. Então, a falta de atenção também, da parte de vocês, em fiscalizar, em olhar a condição dessa sinaleira, né, está muito demorada. Eu digo para vocês, eu já parei por 2 vezes ali, porque terminou o sinal verde, naquele que fica passando os pinos ali, e aí a fila atrás e aí a buzina pega, porque o sinal está verde ainda. Só que não tem mais sinal verde no semáforo. Então, aqui já o alerta direto para vocês, né? Não vou fazer nem requerimento, nem via rádio. Vão lá e olhem aquela sinaleira, porque ela vai daqui a pouco ocasionar. E aí tem aquela dúvida, eu passo ou não passo? Será que eu passar eu vou ser multado, né, pelo pega-ratão ali, porque eu não sei mais se está verde ainda ou não? Então tem essa questão. Mas a pergunta é a questão do princípio de que eu fui multado, demorei muito no rotativo, fui multado, tem 3 dias para reclamar, aonde e quanto tempo eu tenho essa resposta positiva ou negativa. Obrigado, senhor. Para responder tudo junto, depois nós encerramos aí. Pode ser. Fazer 30 segundos. A pergunta é, boa noite, meus cumprimentos.
aos colegas vereadores e a todos presentes. Eu queria saber qual foi o valor arrecadado em 2009 com multas, total, e quanto é que tem arrecadado esse ano mensalmente. Por favor. Eu não saberia te responder agora de cabeça, até a gente tem uma apresentação de um relatório trimestral pronto, mas hoje não daria tempo, porque tem mais a questão. Temos. Não, temos um relatório geral, eu digo, nós temos um relatório trimestral para prestação de contas aqui para a Câmara dos 3 primeiros meses de vida aí da STC, para apresentar aqui. Tudo, ali a gente tem todos os números, podemos já até marcar já a data dessa apresentação. Tá? Podemos fazer. E até antes disso, podemos repassar aqui para a Câmara, né? O vereador, isso sem problema. Isso. Só rapidamente, antes do Jair responder, a respeito do semáforo, nós temos um eletricista, tinha só um eletricista, que estava em tempo integral, 7 dias da semana, e realmente ele trabalha, funciona. Né? A gente pode dizer que esse é um trabalho que funciona. Agora conseguimos um segundo eletricista, tá? Que é um funcionário da Prefeitura, está passando em convênio para nós, e nas férias acumuladas já do primeiro, ele também agora está atuando. Ele não tem ainda todo o conhecimento do primeiro, nós estamos providenciando um curso de formação para esse segundo, mas para o básico ele consegue, ele está nos atendendo. Essa específica ali, se ela tem esse problema, a gente vai anotar, vai procurar resolver o mais rápido possível. Mas pode observar... Faz tempo. Mas pode observar que nesse caso específico tudo bem, mas todos os semáforos da cidade, olha, não leva meia hora. Basta. Não, mas o básico ele está funcionando, né? Só para dar esse retorno. Com relação a... Aí não tem o sinal amarelo para ter noção do tempo. E aí vai direto do verde para o vermelho. Com relação à pergunta que o senhor fez, vereador, sobre quanto demoraria para o cara regularizar, a previsão é na hora. A pessoa leva a notificação lá do estacionamento rotativo. Claro, ele teria que pagar, vamos dizer, R$ 1,25 aquela hora que ele foi estacionado. Vamos dizer que ele tenha que pagar 3, 4 ou 5 reais, ele pagando na hora, já a notificação ela já é cancelada. Essa é a previsão do projeto. É na hora. Se nós darmos 10 dias, vai novamente cair em descrédito. Tem que ser em 3 dias, porque assim as pessoas, ou elas vão pagar 3, 4, 5 reais, ou vão pagar R$ 53,20 e 3 pontos na carteira. A opção é delas. Né? Nosso tempo já está esgotado. As suas considerações finais. É do Código de Trânsito. E 3 pontos na carteira. Código de Trânsito brasileiro. Tá. Agradecer a oportunidade, né? E estamos à disposição. Igualmente, a gente está tentando desenvolver alguns projetos lá, presidente, e o Mauro, a equipe da diretoria, toda a gente conversa diariamente, e a intenção nossa é estar sempre de portas abertas. Para qualquer cidadão, nós ouvimos todo mundo, as pessoas encaminhadas, a gente atende. Quando está ao nosso alcance, nós resolvemos. Quando não está, a gente, no caso de multas, encaminha o recurso, vai para a JARE, é julgado. A equipe são pessoas da população que fazem o julgamento. E estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, com certeza, em outra oportunidade, serão convidados novamente para dar mais alguma esclarecida. Questão de ordem do vereador Douglas. Pode. Os valores das multas, a soma mensal e anual, etc. Então tá, ótimo então, beleza. É bom a gente saber. A sessão está suspensa
até ele providenciar ali. Até por 5 minutos. Também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui
é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não. Reabertos os trabalhos, terminada a tribuna livre, passamos agora para o horário político. Foi ocupado. Para o uso desse espaço, conforme o requerimento aprovado nesta Casa, o representante da Associação Criciumense do Transporte Urbano, a CTU, representada neste ato pelos senhores Marcelo Bedinotti de Lima, Carla Rejane Machado Pessoa e Kleber Mariotti, e também o presidente da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma, a STC, engenheiro Mauro Sônigo, que discorrerão acerca do transporte coletivo no município de Criciúma. Desta forma, gostaria de convidá-los para que adentrem ao plenário e tomem assento junto a essa mesa. Pode ser nós três aí? Volta, pega uma cadeirinha na volta. Amor, eu pego essa aqui, ó. Esse aqui é aquele requerimento que... Gostaria aqui de fazer esse silêncio aí para nós acompanhar atentamente. Esse foi um requerimento de minha autoria, a qual acho que vocês todos acompanharam. Eu estava escutando o rádio outro dia, a qual um pai estava esbravejando porque o seu filho foi colocado, estou falando as palavras do pai, foi colocado no ônibus, né? E ele, chegando no cartão dele, deveria ter acabado, e aí ele foi tirado do ônibus antes de chegar em casa. Eu não me lembro mais qual é a lei, que a responsabilidade é da empresa. Quando acaba o cartão, você tem mais uma carência, depois você cobra no outro. Você tem que passar, se acabou o seu crédito,
mas passe no próximo, você desconta que ele passou ali. E eu queria falar muito tempo esse requerimento, mas se precisar eu vou trazer essa lei, que eu fui a lajes atrás disso aí, para me informar melhor. A responsabilidade é igual você, quando você que é empregado, vai para a empresa do trabalho, até chegar na empresa, ou da empresa até chegar na sua casa, a responsabilidade é da empresa, né, Camisa? Nós somos sindicalistas, temos esse conhecimento. E no transporte coletivo também não é diferente. E aí é lógico que vem uma preocupação dos pais que têm os seus filhos estudando numa situação de uma criança. Se coloca o pai que tem um filho, e esse filho é obrigado a sair assim, estou falando as palavras do pai, tá? Deixar bem claro, que eu escutei no rádio. As palavras do pai, e seu filho é retirado do transporte coletivo, ele citou até o meu nome, do Camisa e outros vereadores, quando ele deu a entrevista, para nós tomar providência. Aí eu fiz o requerimento para esclarecer essa situação. Né? Se é verdadeiro o que o pai falou, com certeza nós temos que tomar uma providência. Porque diz que, vou esclarecer depois, que tem uma lei. Se acabou o cartão de uma criança, do aluno, você tem uma carência, você entra, ele disse o nome da lei, tem uma carência para você ir até na sua casa, depois desconta no próximo cartão, porque aquela criança é estudante. Então, a palavra está com o nosso convidado, eu gostaria desse esclarecimento. Uma boa noite ao senhor presidente, também aos demais vereadores. Uma boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores e todos os presentes. Qual que é a medida hoje usada dentro do transporte coletivo aqui de Criciúma? Questão do vale para o estudante, o Criciúma Card estudante. Existem alguns pais que fazem essa compra, outros recebem um benefício através da prefeitura e outros até mesmo do Estado. Existe uma data aonde que esse valor é repassado à Associação Crescimento de Transporte Urbano e automaticamente feita a recarga dos cartões. Às vezes acontece de atrasar essa data, ou até mesmo daquele que recebe o benefício, ele tem utilizar para ir para o colégio e para retornar para sua casa. Alguns acabam utilizando em outras viagens e ele acaba antes do tempo. O que nós temos passado para os colaboradores das empresas? Que quando o estudante for utilizar o ônibus na origem da sua casa ou do seu bairro em direção à escola, e por um acaso ele não tiver o valor da passagem, então ele fica na origem, ou seja, próximo da sua casa, onde ele possa retornar para casa. Quando ele está na porta do colégio e ele vai retornar para casa e chegar de acontecer de algum estudante entrar no ônibus, passar o seu cartão no validador e acusar saldo insuficiente, ele vai entrar pela porta traseira e nós levamos ele até a sua casa. É esse o procedimento passado para os nossos colaboradores. E vocês tiveram esse conhecimento desse fato? Desse fato, agora, recentemente, nós não temos. Até nós temos um saque, através do telefone 3431-7777, onde fica tudo registrado, e a gente sempre pede que seja passado essas informações para nós, para a gente estar trabalhando em cima da qualidade das empresas. Você já faz uns 30 dias, 45 dias por aí, né? Que não deu espaço para você chegar até aqui, né? Quando o pai se tornou público, né? E tive a preocupação de todos os vereadores, porque talvez a orientação da empresa seja outra, né? Orientando para que isso não aconteça, mas a pessoa naquele momento aconteceu isso, porque o pai não ia na emissora de rádio fazer esse comentário e pedir para os vereadores tomar providência. Por isso que nós, vereadores, aprovamos o requerimento para esclarecer esse fato. Eu não conheço o pai, não conheço o endereço, mas acompanhei no rádio atentamente, né? E ninguém, a parte daquele dia, ninguém mais comentou mais nada, e nós fizemos esse requerimento para esse esclarecimento. Agora, a orientação, quer dizer, uma criança entra, a orientação ia levar, ele não fica na estrada, não vamos fazer desembarcar desse... Não, a gente sempre passa isso para todos os colaboradores, tanto o cobrador
quanto ao motorista. Se ele for fazer o embarque na origem dele, próximo à casa dele, ele acaba ficando ali, porque às vezes pode acontecer dele ir para o colégio e de lá dar algum problema e não conseguir voltar. Mas a gente sempre passa a orientação, tanto para o motorista quanto para o cobrador. Se ele estiver lá no colégio e for retornar para sua casa, não deixe uma criança, não deixe um adolescente. Coloca ele no ônibus pela porta traseira e leva até o seu destino. Então, essa é a orientação. Nenhuma criança vai deixar de ir para a aula se acabar os créditos dela, ir para o colégio. Não, nenhuma criança. A empresa vai deixar na estrada por falta de crédito no seu cartão. Isso mesmo. Até a sua residência. Isso, do colégio para casa a empresa acaba levando. Isso. Só no retorno. No retorno. Na ida fica na parada. Fica porque está próximo à sua casa e os seus familiares são os responsáveis, estão cientes do fato. Essa o pai deixou bem claro, que não sei quem tirou de dentro, né, essa criança, deixou no caminho. Em minha viagem, deixou essa criança. Até a gente de 9 anos, né? A emissora de rádio que deve ter todos os dados, que o pai que ligou na época, né? Até eu imaginei que a empresa tinha tomado alguma providência nesse sentido, ter conversado com os pais, né? Porque se tornou público, né? Não, mas não chegou a nosso conhecimento. Até se o senhor tiver essa informação, puder passar para nós tomarmos as medidas cabíveis. Não, para mim, está esclarecido. João Fábio queria a palavra. Eu não sei, não. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Boa noite, pessoal da CETIU, né? Isso. CETIU e da Aztec, é tudo cheio de códigos secretos. Só uma dúvida. Tem muita incidência desse ocorrido que o nosso presidente está colocando aí, tem muita incidência no dia a dia nos ônibus? Não temos. A bilhetagem eletrônica ela foi implantada aqui em Criciúma no mês de outubro do ano de 2004. E tudo que é o novo, no início, dá aquelas dificuldades, né? Mas automaticamente já entrou na cultura da própria população e já todos assimilaram como é o funcionamento. Tá, e mais uma dúvida. São só crianças que têm essa regalia ou o adulto também tem? De repente eu passo lá no ônibus, acabou meu crédito, eu sou obrigado a sair ou vocês me vendem na hora, hein? Ou é só crianças? Não, o que acontece hoje na realidade? Muitas vezes pode acontecer do Vale Transporte, como o presidente citou antes, às vezes o trabalhador ele vai e geralmente eles têm um controle, porque cada vez que ele passa o cartão no aparelho, ele dá o valor ali. Então ele está ciente de quanto que tem os créditos dele ou não. Muitas vezes acontece daquele cliente, aquele passageiro que é assíduo, ele pega todos os dias o ônibus para ir para a empresa e para retornar, e muitas vezes acontece um problema no cartão dele, às vezes dentro da bolsa ele acaba soltando, e no ele soltar acaba quebrando, e a gente acaba tendo essa cordialidade, trazendo no outro dia ele acaba pagando a sua tarifa. Tem essa regalia também. Isso. Então é isso aí, senhor presidente. A palavra continua livre. Mais alguma pergunta? Se tem alguma apresentação para apresentar, nós estamos aí, né? Nós estamos passando aqui como é que funciona o sistema integrado de transporte coletivo de Criciúma. Anteriormente era aquele sistema radial e envolvia um número excessivo de ônibus, aonde que todos se dirigiam de bairros, todos em direção à região central, e isso acabava ocasionando um forte congestionamento de ônibus na área central. O sistema anterior, do lado esquerdo, até 1996. Isso. Em 1996 foi implantado o sistema que nós temos atual, com o terminal central, terminal do Pinheiro, terminal da Próspera, tendo uma linha troncal, interligando esses três terminais, e as linhas alimentadoras que trazem as pessoas dos bairros para os terminais.
os dados que nós temos hoje do sistema. A área do município, 236 km², a população, que está em torno de 185.506 habitantes em 2005. Nós temos operando transporte coletivo hoje uma frota de 126 ônibus, a extensão da rede é de 2.431 km e 700 metros, a jornada operacional do sistema de transporte coletivo hoje é de 22 horas, nós temos 135 linhas e o número de viagens ao mês é 83.466 viagens. A frequência média de viagens por hora no dia útil chega a 152 partidas de ônibus por hora. E a quilometragem total percorrida é de 636.199 km ao mês. E passageiros transportados está em torno de 1.336.216 ao mês. Nós utilizamos aqui em Criciúma o sistema de transporte rápido por ônibus, conhecido por BRT. Existem algumas vantagens nele, que é o melhor atendimento e qualidade de serviço para o passageiro, redução do tempo de viagem de espera na parada, possibilidade de modulação, que é quando existem congestionamentos, obras e todo tipo de obstáculo, ele consegue modular, consegue fazer esses desvios, diferente do VLT ou até mesmo de um metrô, sem falar no custo operacional, que quando vai para colocar o BRT, que seria o transporte rápido por ônibus, seria, vamos supor, 10 milhões, para implantar o mesmo trecho com o metrô, você gastaria em torno de 60 milhões. Então, o custo operacional dele é bem menor. E já está sendo utilizado nas cidades que vão sediar a Copa também. A frequência e horário de atendimento. A frequência do atendimento deve ser definida em função do nível de serviço desejado, normalmente expresso em função da densidade máxima de passageiros admitida no horário de pico, dentro da ABNT. E também a oferta do Sistema Integrado de Criciúma é de 7.013.664 lugares, né, ou seja, assentos ao mês, sendo que somente 1.336.000 são utilizados. O pressuposto para o funcionamento do sistema, que é o rigoroso controle de horários das viagens, tanto no início quanto na chegada, tudo isso é controlado através do aparelho que existe no ônibus, que é o validador. Ele acaba identificando o momento que o ônibus dá a partida do terminal e do bairro. Isso daí, mais tarde, quando é feito coleta do sistema, pode ser fiscalizado até mesmo pelo órgão que gerencia o sistema, que é a STC. A programação das linhas do sistema é feita de forma coordenada, observando também o perfil da demanda ao longo do corredor. E o desenvolvimento de planos operacionais dividindo a cidade em eixos, identificando a estrutura urbana, o serviço de transporte existente e as necessidades da comunidade. Fatores que descoordenam dos horários das viagens. Nós estamos enfrentando hoje, e a população mesmo está cobrando, e eu creio que chegou ao conhecimento de todos, é a questão de atrasos em alguns horários. E nós estamos enfrentando hoje sérios problemas, como já foi comentado na sessão anterior, que é a questão do trânsito. E a gente linkou aqui alguns. Nós temos um problema no bairro Pinheirinho, que é a travessia da linha férrea, travessia do trem, em alguns horários de pico, principalmente, 18, 18h30, onde o pessoal está se deslocando ao NESC, à SATIC, ao SEDUP. Então toda aquela região ali também é a região da Grande Santa Luzia. Então faz aquele congestionamento de 3, 4 quadras, e ainda naquele horário de pico o trem faz a travessia, e por ter duas linhas férreas, ainda às vezes faz uma manobra onde um entra para um pátio, outro acaba saindo. Também tem os problemas de congestionamento devido às obras, o canteiro de obras que virou nosso município, os acidentes de trânsito, os fatores climáticos que nós tivemos no mês de janeiro e fevereiro, que foram os temporais que enfrentamos, e o excessivo número de semáforos sem preferência para ônibus. Nós temos aqui alguns exemplos da Avenida Centenário, na região ali antes da rodoviária, próximo ao edifício Madrid. Estão vendo ali uma fila, onde que a Avenida Centenário ela recebe todo o fluxo das vias paralelas e transversais a ela, né? O pessoal acaba optando pela Centenário. Em muitos lugares existem obras, e com essas obras, todos os veículos que estão rodando nas duas pistas da Centenário acabam migrando para dentro do corredor,
e acontecendo um congestionamento daquele. A frequência do ônibus amarelinho, da linha troncal, ele é cada 4 minutos. Aí se o ônibus fica trancado num congestionamento desse por 12 minutos, são 3 ônibus que deixaram de dar partida dentro do terminal central, ou do terminal do Pinheiro, ou terminal da Próspera. Com isso, vai aumentando o número de pessoas por estações. E aquele primeiro ônibus que acaba saindo absorve toda aquela demanda de passageiros, acaba ficando superlotado, acaba gerando atraso no terminal e acaba descoordenando o sistema na forma da integração. Porque se a pessoa ela sai do seu trabalho e ela vai pegar o ônibus 18 horas próximo da rodoviária, ela entende que 18h15 no máximo ela vai estar no terminal do Pinheiro e ela vai pegar o seu ônibus lá, ou no terminal do Pinheirinho, melhor dizendo, ou no terminal da Próspera. Ela vai entender dessa forma. Quando ela embarcar devido a essas obras e congestionamentos e outros obstáculos que enfrentamos, ela perde aquela conexão, aquela integração lá e acaba então gerando uma certa insatisfação de quem está utilizando. Os fatores climáticos que enfrentamos, né, os alagamentos aí nas ruas, e esses fatores ocasionam uma desordenação sistêmica, sendo necessário um relativo tempo para que retorne a sincronização dos horários. Questão da velocidade, cumprimento rigoroso das terminações legais determinadas pelo Inmetro, realizando a selagem, lacração e verificação periódica dos cronotacógrafos, ou tacógrafos. As empresas mantêm sistema sonoro nos tacógrafos, ou seja, existem limites de velocidade nas vias, e sempre quando o ônibus atinge esse limite, até a gente coloca, se o ônibus a via 60, quando chegar em 57, 58, ele já dá um sinal sonoro ali para o condutor poder reduzir a velocidade. Fiscalização da velocidade no âmbito operacional. Todos os dias nós estamos fiscalizando os discos tacógrafos dos veículos, para que não ocorra excesso de velocidades. Aferição dos discos tacógrafos juntamente com os motoristas, apondo suas assinaturas no relatório. Ou seja, todo colaborador, ao pegar o veículo para realizar uma viagem, ele tem uma planilha onde ele preenche seus dados e também no próprio disco tacógrafo, onde ele vai acabar sendo responsabilizado se cometer uma irregularidade. Temos algumas propostas para a melhoria do sistema de transporte público de Criciúma, que seria uma colocação de gradis ao longo do corredor, principalmente nas regiões onde que haja uma grande travessia de pedestres. Nós temos a região da rodoviária, nós temos a região do Pinheirinho, ali do posto BARP, Colégio Marcos Rovares, até aqui próximo à fruteira Pinheirinho, Alianda, onde que nós temos ali bairro da Juventude, temos o Colégio Marcos Rovares, temos supermercado, temos ali posto de saúde, que é a Cruz Vermelha. Então a gente tem vários lugares que as pessoas acabam se locomovendo. E nós temos um movimento intenso de pedestres ali, e alguns acidentes têm acontecido. Então a gente está requerendo também do poder público uma colocação de gradis para evitar, porque às vezes a pessoa acaba atravessando a pista, né? Eu sempre costumo dizer que o ônibus, o amarelinho, você não ouve ele vindo na tua direção, porque ele tem um motor traseiro. E se ele tem um motor dianteiro, você ouve o barulho e a pessoa acaba saindo, né, da pista. E no caso do motor traseiro, ela só ouve depois que ele acaba passando. E a gente entende que se tivesse alguns gradis e direcionasse as pessoas para as faixas de pedestre, nós teríamos um trânsito muito mais seguro na nossa cidade. Trouxe aqui um exemplo do BRT, né, o transporte rápido sobre ônibus na China, onde que eles colocaram esses gradis. No caso aqui de Criciúma, ele teria que ser inverso, teria que ser na parte de dentro, porque no caso nosso, além do que tem aquele gramado, existem as calçadas onde que as pessoas acabam utilizando. Também temos algumas propostas para o terminal central, que seria a mudança da plataforma hoje do amarelinho, que hoje é no meio. Isso daí tem um custo operacional por causa de manobra, de tempo, que acaba influenciando. Então seria colocar essas plataformas nas pontas, de forma que quando ele vir no terminal da Próspera, ele não precisar realizar uma manobra no meio do terminal. Por ele ser feito o embarque, o desembarque em nível, então ele já encostar no início do terminal, e a mesma coisa quando ele vem do terminal do Pinheirinho para o terminal central. Nós também temos a questão de atraso devido à região do Pinheirinho, onde estão vendo aquela alça ali, feita em vermelho.
nós temos ali alguns problemas. Nessa região não existe o corredor exclusivo para os ônibus. Aí tem o caso dos horários de pico, que o pessoal se desloca até a faculdade, e não só os moradores aqui de Criciúma, mas vem todo aquele pessoal da região de Araranguá, de Sombrio, de Maracajá, e eles acabam utilizando aquela entrada ali pelo bairro do Jardim Angélica. E nós temos duas paradas ali, que elas ficam no lado inverso do caso da pista, onde que o ônibus no Jardim Angélica, ele tem que sair para a direita, né? E depois ele tem que ficar aguardando os carros para retornar. Está ali, ó, né, onde que aparece ali o Jardim Angélica. Não existe corredor, ele tem que sair para o lado direito, efetuar lá o embarque e o desembarque, e depois ele tem que ficar aguardando até que passe todos os veículos para ele poder retornar para a pista. Seria isso. A palavra está livre. Falar o vereador Douglas. Boa noite a todos. Meus cumprimentos. Só uma pergunta sobre acidentes. Eu estava conversando aqui com a Romana, com a vereadora Romana. Qual é a incidência de acidentes numericamente? Se vocês têm uma opinião a respeito disso. A sensação que a gente tem é que ocorrem muitos acidentes com os ônibus na cidade. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião, que lá no Pinheirinho, eu não sei identificar, vou tentar falar aqui de improviso, ver se eu consigo me explicar onde é que fazer a localização. Quem entra lá no Pinheirinho, à direita, para ir para a universidade, não pela Centenário lá no posto, mas um quilômetro, mais ou menos, um quilômetro antes, pega a direita, Imigrante Meller, e ali na frente, antes do trilho de trem, a gente pode fazer o contorno, né? Na Imigrante Zanetti ali. Isso, ali, eu não lembro o nome das ruas, realmente não me lembro. Eu tenho a impressão que aquele local ali é um foco muito perigoso de acidente, porque eu pessoalmente já perdi ali, infelizmente, um grande amigo e outros conhecidos. O que nós temos feito, as empresas têm feito? Tem sido dado treinamentos, né, constantemente, ou seja, periodicamente para os colaboradores, na questão de direção preventiva e direção defensiva. Naquela região que o senhor se referiu, a velocidade da via era 60 km por hora, mas as empresas, por si próprias, se conscientizaram e reduziram para 40 km por hora. Agora, alguns dias atrás, aconteceu um acidente na região do Rafael Zanetti, né? Isso, aconteceu um acidente ali, e agora foi até colocada 3 placas lá de 40 km por hora, mas as empresas já estavam há mais de 2, 3 anos baixando a velocidade, porque a gente percebe. Então o que a gente faz, vereador? A gente acaba linkando os pontos que a gente diz pontos de risco, né, nas linhas. E nós temos uma frota de 126 ônibus, que rodam 22 horas por dia, de domingo a domingo. Então, a incidência deve de acontecer pelo número de ônibus que estão envolvidos dentro do transporte. Nós temos os pontos identificados e a gente trabalha constantemente em cima do colaborador para que quando ele chega naquela região, um cruzamento, mas a gente tenta implantar na mente de cada um. A preferencial é tua, mas você não vai bater por você ter a razão, porque você pode causar um sério problema. Então a gente tem trabalhado em cima disso e periodicamente são feitos trabalhos em cima disso. Através do disco tacógrafo. Números agora aqui no momento eu não tenho. Nós temos trabalhado em se empenhado para minimizar isso constantemente. Sim, pelas condições do nosso trânsito de hoje, e principalmente questão de cruzamentos
e manobras aí que são feitas aí, né, por pessoas no dia a dia, que muitas vezes pessoas que não respeitam, né, a sinalização. Então a empresa, ela toma uma providência em cima daquele colaborador que ele acaba colidindo e é dado no processo ali como culpado, existe uma penalidade para isso, né? E mesmo que se ele esteja na razão, a gente trabalha sempre em cima da reciclagem, e uma pessoa para conduzir um ônibus, além da categoria D, ele tem que ter um curso de capacitação para conduzir um veículo de transporte coletivo. E fora isso, ainda é feito constantemente na empresa treinamentos sobre direção defensiva e preventiva. A vereadora Romana foi contemplada já? Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao pessoal da CTU, Mauro Sônico da STC, nobres vereadores. Queria fazer só uma pergunta sobre o transporte coletivo. Os ônibus das empresas hoje, principalmente o amarelinho, qual é a data de período de uso na nossa cidade? A questão da utilização do ônibus, todo ônibus para estar em atividade dentro do município, ele tem que passar por uma avaliação periódica pelo Inmetro. Mas as grandes cidades urbanas, o ônibus é para no mínimo 15 anos, e os nossos ônibus da cidade já está ultrapassado aí, vai para 17 anos, principalmente os amarelinhos. Em relação à pergunta do vereador Douglas, vai aí para 45 dias, teve 2 óbitos na cidade, uma na região do Pinheirinho e a outra aqui próximo do Banco Real, aqui 2 atropelamentos, onde você fala ali que para botar os gradis no município, para que possa impedir a passagem de pedestres, também o poder do município também para fazer a passarela ali, para que o pessoal passe ali, porque só o gradis não vai resolver essa situação. Então, outra questão também, é a condução que você está falando da velocidade, porque às vezes eu faço parte observando a reforma da avenida, e o pessoal às vezes sai não sei qual é a velocidade, se é 60 por hora, mas eu já cheguei a observar ali, ônibus ali, principalmente o amarelinho e o expresso, acima de 70, 80, 90 por hora. Isso é relativo, então eu acho que a vocês como da CTU, acho que a própria empresa, vocês teriam que fazer uma observação melhor sobre isso. Tá? E esses óbitos que houve agora, no prazo que foi dentro de 45 dias, foi por excesso de velocidade dos ônibus. É isso aí, meu presidente. Muito obrigado, presidente. A questão, o senhor falou 17 anos, o transporte Criciúma integrado começou em 1996, onde que os ônibus amarelinho iniciaram em 1996. Para 2010, são então 14 anos e não 17 anos. A questão do tacógrafo, do disco, ele é vistoriado todos os dias. Então, assim, 60 km por hora o amarelinho e o expresso. Quando chega em 58, ele já aciona. Se o colaborador exceder a velocidade, nós pegamos lá, porque todos os dias a gente acaba vistoriando todos os discos de todos os veículos. E ele acaba sendo penalizado quando ele excede a velocidade. É encaminhado à gerência operacional e tem ali tomada as medidas cabíveis. O Mauro Sônico com a palavra. Só para complementar, nós recebemos esse material das empresas de ônibus. Nós fizemos já, nesse período de 4 meses, aí, são 3 reuniões com todas as empresas, várias outras reuniões individualmente, por questões pontuais, justamente para fazer essas cobranças. Essas sugestões que as empresas nos passaram, as que cabem à STC, as providências, nós já elencamos as 20 principais para a gente tomar essas providências. Mas a grande maioria depende de recursos, porque são obras de infraestrutura, como esses gradis, e, enfim, rótulas, enfim, outras situações que são necessárias para dar maior segurança. Também nesse período nós fizemos, foram 3 blitz, uma foi especificamente nos ônibus, inclusive uma delas nós fizemos
pegamos emprestado, né, um radar móvel aí da polícia ali estadual militar. O resultado, nós temos um relatório com os resultados, já encaminhamos às empresas para que tomem providências. As empresas que formam a CTU, dessas empresas, nenhuma delas foi notificada ou recebeu alguma multa em função de velocidade ou de tacógrafo. Os tacógrafos todos que a gente fez já a verificação, inclusive sem aviso prévio, no terminal central, os últimos 3 ônibus estavam ok, nós não tínhamos registro de velocidade. Então, da parte da STC, no que lhe compete, de acordo com a sua capacidade, né, de fiscalização, nós estamos, só uma prestação de contas aqui, né? Estamos tomando providências e estamos fazendo essas fiscalizações. A palavra continua livre. Não havendo mais quem queira perguntar ou discutir. Vereador Geves. Vereadores, vereadora, todos que estão aqui presentes, boa noite. Pessoal da CT, eu sempre andei de ônibus, muitos anos andei de ônibus, como eu acho que a maioria das pessoas, e durante muitos anos a gente via muita negligência, né, dos motoristas, enfim. Eu sei que isso não é fácil de controlar, mas isso é um fato que todos conhecem, né? Quem anda de ônibus conhece, gerava muitos acidentes, reclamações, brigas de motorista com os integrantes do ônibus ou com os passageiros. Enfim, eu acho que isso foi, durante os anos, foi sendo supervisionado, monitorado, e tomaram algumas precauções, e com certeza mudou muito. Eu acredito que já não ando tanto de ônibus quanto antes, né? Em função dessas situações, desses conflitos, havia mesmo brigas. Eu não sei se vocês acompanharam, não sei quanto, se eu sou muito mais velho que vocês, ou estamos na mesma faixa etária, mas assim, eu já vi muitas situações em todas as regiões, tanto na região do Rio Mãe, né, como na própria ZTL, no ônibus de Siderópolis, todos esses ônibus eu andava, né? Eu gostaria de saber, uma pergunta, como fizeram para, se diminuiu, que eu não tenho essa informação, como fizeram para isso acontecer? Se foi um crescimento social normal, um fluxo normal de conduta, ou houve um trabalho muito bem feito dentro das empresas? A outra coisa em relação aos cadeirantes, se tem um projeto, eu sei que existe, aproveitar a oportunidade que estamos falando de transporte, em relação aos cadeirantes, eu tenho visto muitas reclamações, apesar de já saber que existem alguns ônibus, existem algumas frotas específicas para isso, mas eu gostaria de entender esse mecanismo, porque algumas pessoas me falaram sobre alguns ônibus, de quando em quando tem que acrescentar, tem que monitorar o crescimento dos cadeirantes, sim, da população que precisa dessa sensibilidade. Eu gostaria de entender um pouco como a empresa trabalha em relação a isso e qual a proposta futura. Só 2 perguntas. Obrigado. Assim, ó. Então convido, né, o vereador Geves para utilizar o transporte coletivo de Criciúma e observar. Nós temos trabalhado em cima da qualidade, tem sido feito palestras constantemente com profissionais, para os motoristas, cobradores, na questão do atendimento e da qualidade. E também o atendimento a portadores de necessidades especiais. Nós já temos alguns veículos operando e em linhas aonde que haja necessidade. Nós tivemos um caso que foi o primeiro ônibus adaptado, foi colocado no elevador, ele foi adaptado ali, que foi na linha do Laranjinha, na linha 202, Laranjinha Rio Mãe, que nós tínhamos um casal lá que necessitava, e eles utilizaram, depois eles foram para Cocal do Sul, a gente remanejou aquele ônibus para atender 2 cadeirantes no bairro Boa Vista. E hoje nós temos veículo no bairro Esperança, para cadeirantes, nós temos na Boa Vista, nós temos na Mineira, porque pediram devido ao asilo que tem lá e tem cadeirantes, nós temos na 4ª linha. Então assim, ó, a lei determina que a partir de 2012 todos os ônibus saiam de fábrica já com elevador,
mas a empresa já se antecipou, já está sendo trazido alguns ônibus, já colocamos um aqui na linha do Paço Municipal, a pedido da própria Associação dos Deficientes Físicos aqui da cidade de Criciúma, porque eles relataram que muitos têm que utilizar ali o Paço Municipal. Então a gente colocou um ônibus para operar ali com um elevador. E esse contato é feito juntamente com a Associação dos Deficientes Físicos de Criciúma, e eles próprios linkaram para nós, olha, tal linha tem necessidade, tal linha tem necessidade, e esses ônibus foram remanejados para atender essas pessoas. A palavra continua livre. Não havendo mais quem queira fazer as perguntas, as suas considerações finais. Vereadora Romana. Boa noite a todos. Parece que há um problema com a escada rolante do terminal central. Eu gostaria de saber se procede e qual é a providência que deve ser tomada. Oi? De novo. Não tem mais conserto. Só não nova tem mais. mesmo. É assim. Hein? Não, nós nos deparamos com essa situação há 4 meses atrás, quando assumimos ali. E nós tínhamos feito o pessoal já tinha feito, né, uma reforma, e ela estava funcionando. E funcionou durante algum tempo mais. E agora, então, nós fizemos quando ela parou novamente, pedimos empresas, né, a opinião de várias empresas conhecidas aí do ramo, e chegamos à conclusão de que a reforma completa, para se ter uma garantia de 6 meses, custaria em torno de R$120 mil. Uma nova custa 130, então ficou inviável, a escada está inviável. Nós temos são 2 escadas, uma que sobe, outra que desce. A que desce é que está quebrada, né? A que sobe está funcionando. Por enquanto. Aí nós temos a opção também do elevador, né? Então tem o elevador também. Nós estamos tentando a captação de recurso. Não, com as multas não, já estão todas comprometidas no fluxo de caixa. Seria através da prefeitura, né, se a gente conseguisse fazer um convênio com a prefeitura, ou então através do governo do estado. Assim, no governo federal dificilmente nós vamos conseguir um valor pequeno, não vamos ter. Então, com a Dilma, realmente procede. A palavra continua livre. Se não tiver as multas, como se vai se manter sem multa? Tipo, acabou as multas, o pessoal que está completamente educado no trânsito, fecha o preço. Não, realmente, a STC ela tem autonomia hoje nos moldes em que ela estava trabalhando, né, nos moldes que ela está trabalhando. Se reduzir as multas, com certeza nós vamos ter que reduzir algum serviço, a estrutura. A previsão, o que a gente está trabalhando, é que a gente possa ter uma autonomia para, inclusive, fazer a contratação, e aí sim seria, né, nessa apresentação que a gente pretende fazer ainda, do planejamento da STC, para a contratação de novos agentes, que seriam a Guarda Municipal. Vereadora Romana. Vereador Geves, fizeste a pergunta mais profunda da noite. E preocupante ao mesmo tempo, porque nesse planejamento, né, nessa reestruturação da STC, a gente não ouviu essa palavrinha mágica, que é o objetivo de reeducar o trânsito, né, e os passageiros, pedestres, motoristas na nossa cidade. E aí preocupa mais ainda o fato de que, sem esse objetivo, também não há uma preparação da STC para sobreviver sem as multas, ou seja, quanto melhor educados forem os nossos motoristas, pior para a STC. Ela vai estar melhor estruturada, mais apta a fazer investimentos, quanto mais multas forem produzidas na nossa cidade. Então isso nos preocupa muito, vereador Geves. Essa tua pergunta é profunda, complexa
E eu acho que ela tem que fazer com que a STC, quando volte à nossa casa, volte com alguma resposta e nas suas projeções futuras, presidente Mauro, que isso seja contemplado, porque, de fato, todo o objetivo, talvez um dos maiores da STC devia ser esse, educação do trânsito, o que reduz, o que faz vocês sobreviverem, o que reduz o financiamento, a receita de vocês. Então, realmente, isso é bastante preocupante. Realmente, esse planejamento que estamos fazendo é nesse sentido também. Isso nós não apresentamos aqui, essa oportunidade que nós estamos solicitando para fazê-lo. Os sistemas eletrônicos de controle, eu posso passar um dado. Tem um semáforo desses em que já não ocorrem mais, já não temos mais quase registros, né? Apesar dele estar lá implantado, ele continua funcionando, não está multando, mas ele continua. E isso é uma prova de que realmente houve uma educação, nesse ponto, houve a educação, nesse ponto exclusivo. Então, não podemos, generalizar e realmente é um dispositivo válido que tem funcionado. A palavra, vereador Giovanni. Eu já tenho encerrado aí uns 10 minutos atrás, né? Não, me veio uma pergunta agora com relação ao trânsito e também com relação às multas. Existe o convênio das multas com os municípios e os estados, certo? O veículo emplacado em outro estado, em outra cidade, se ele é multado aqui, a multa retorna algum percentual para cá ou vai só para o estado ou a cidade de origem? Ele ocorreu já várias situações, inclusive até problemas de clonagem. Então a multa é da cidade, é dessa cidade. Então se o carro é multado aqui, fica aqui. Hoje mesmo recebemos uma correspondência de um carro clonado, provavelmente clonado de Caxias do Sul, que teria sido multado aqui. Então a multa acabou indo para ele no endereço lá, mas seria recolhido para cá. Então a defesa dele fica no nosso cofre aqui, diferente do IPVA. O IPVA vai para lá. Isso, exatamente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, as suas considerações finais. Nós só queremos agradecer o espaço que foi aberto para fazermos esses comentários e sempre estaremos abertos aos senhores vereadores e toda a população para solucionarmos alguns problemas. Só para concluir, com relação às reclamações do transporte coletivo, nós realmente recebemos as reclamações. E o que às vezes a dificuldade é justamente o registro da reclamação. Então o que a gente pede para as pessoas é que quando se deparem com essa situação, que anotem. O número do ônibus não precisa ser a placa, o número, o horário e a data. Com isso a gente consegue identificar e aí formalizar então a reclamação. A Câmara agradece a presença de vocês. Em outra oportunidade, estamos aí de novo, né? A sessão está suspensa por até 2 minutos. É um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá,
desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não... Abertos os trabalhos. Questão de ordem ao vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, gostaria de retirar de tramitação desta casa o projeto de lei complementar do Legislativo, número PLC/PL 003 de 2010 e o projeto de resolução número PR 003 de 2010. Em votação. Será atendido em pleno. Questão de ordem seria do vereador Camisa. Isso aí não tem que votar? Tá. Senhor presidente, só para informar, como a gente não teve o horário político, na reunião que ocorreu hoje à tarde, né, na prefeitura, onde foi designado o vereador João Fábio e eu para acompanhar a discussão da negociação coletiva dos servidores públicos. Mais uma vez, né, a conversa foi idêntica ao que ocorreu ontem aqui. Os servidores públicos apresentaram os números, a prefeitura apresentou outros, e mesmo nos números que a prefeitura apresentou, tem um entendimento que, embora menor do que foi apresentado ontem, ainda é possível sim conceder um aumento real de 5%, mas aumento real além da inflação, mais o aumento real. Mesmo assim, o representante do Paço Municipal foi taxativo em dizer que não tinha, né, não seria concedido aumento real, então a proposta é a que foi entregue, a mesma que foi entregue a semana passada, e hoje às 18 horas os servidores tinham uma assembleia. O resultado da assembleia foi tirado pela paralisação, ou seja, greve, a partir de terça-feira que vem. Então, o município de Criciúma vai enfrentar uma greve por conta da intransigência do prefeito a partir de terça-feira que vem. Então, os vereadores, né, passam a ter conhecimento, e amanhã com certeza vai ser publicado e oficializado o Paço Municipal dessa deliberação da Assembleia dos Servidores Públicos no dia de hoje, pela greve no serviço público do município de Criciúma. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Romana. Presidente, eu gostaria de lembrar a todos os vereadores, né, e as pessoas que hoje nos visitam, que quinta-feira, dia 13 agora de maio, nós temos uma audiência pública em conjunto com o Ministério Público Federal para tratar dos análogos de insulina, que é uma insulina de melhor qualidade, né, e que o SUS não fornece. E pacientes que têm diabetes tipo 1, e precisam dessa insulina e não conseguem, ou conseguem na justiça depois a liminar é cassada, tem tido crises hipoglicêmicas 19 horas. Então, se vocês, né, conhecerem inclusive diabéticos, é importante que eles estejam lá, porque vai haver especialistas e o Ministério Público Federal pretende levantar subsídios para traçar uma estratégia e endereçar esse assunto, que é a questão, né, dos portadores de diabetes tipo 1 e a insulina que o SUS fornece. Tá bom? Obrigada, presidente. Na ANREC, o vereador Lauro perguntou, no auditório da ANREC, 19 horas, quinta-feira. Questão de ordem do vereador João Fábio. Senhor presidente, ontem nós tivemos reuniões com o pessoal do Pórtico, o pessoal que tinha as salas no Pórtico, e os comerciantes, e foi tirado alguns encaminhamentos, e um que não ia sair a licitação, né, e hoje apareceu, né, já o aviso da licitação, da concorrência pública, e eu acho que a mesa, não sei como é que foi a conversa lá hoje, ou se marcou, eu acho que a mesa devia intervir para retirar essa concorrência pública lá, até que seja encaminhado, né, a conversa com o prefeito, com os comerciantes lá. Obrigado, senhor presidente. Nós, vereadores, quando estávamos presentes lá no plenarinho, ficou bem claro que a Câmara ia intermediar
uma conversa com o prefeito não estava na cidade hoje, mas a gente teve uma audiência com a juíza, né? Uns vereadores não puderam comparecer, outros tinham assessores de vereadores lá presentes, e a juíza não pode fazer nada, não podia vincular o pórtico com aquele terreno ali da CBCA, uma que os credores estavam há mais de 20 e poucos anos para receber esses valores, e o município tinha até hoje para depositar, criou um embaraço para a juíza porque se tornou de utilidade pública, e ela foi falar com os credores, eles não abriram mão. E se o município queria para fazer parte, tinha que depositar até hoje, não sei se depositou. Criou um embaraço então para ela, porque até podia alguém ali desistir, mas tem alguém que está a fim de enfrentar essa questão ali. Ela não pode fazer nada. O que cabe nós vereadores, aos que estiveram lá presentes? O prefeito não se encontra na cidade. No retorno do prefeito, nós vamos discutir com o prefeito a questão do pórtico com a comissão do pórtico. Isso que ficou acordado na saída dos vereadores. Não, isso que eu ia propor, que na volta, a comissão aqui, até para a gente tem que ter uma resposta para os nossos comerciantes lá. Né? Mas ficou acordado isso lá. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 11 de 5 de 2010. Indicação 205 de 2010, de autoria do vereador James da Silva. Assunto: recuperação e revestimento com material consistente da Rua Santa Helena, proximidades da empresa Clitur. Indicação 206 de 2010, de autoria do vereador James da Silva. Assunto: manutenção e revitalização da Praça do Bairro Brasília. Indicação 207 de 2010, de autoria do vereador James da Silva. Assunto: manutenção e conservação da Praça da Chaminé, Bairro Próspera. Indicação 208 de 2010, de autoria do vereador James da Silva. Assunto: limpeza ou a intervenção fiscal em terrenos baldios situados ao longo da Avenida dos Poloneses, tendo em vista que os mesmos estão em verdadeiro lixão a céu aberto. Indicação 209 de 2010, de autoria do vereador James da Silva. Assunto: manutenção e conservação da Praça do Trabalhador, Bairro Próspera. As indicações serão encaminhadas ao órgão competente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Pode. Então, Dom Toninho lê, que vota no. Mas tem a última. Essa é separada. Só os nomes de rua ali. PE 052 de 2010, denomina a Rua Pedro Luiz. PE 053 de 2010, que denomina a Rua Pedro Antônio de Medeiros. PE 054 de 2010, que denomina a Rua Dorico Lima Soares. PE 055 de 2010, que denomina a Rua Diogo Cardoso Feuze. PE 056, que denomina a Rua Antônio Clésio do Nascimento. PE 057 de 2010, que denomina a Rua Vilmar de Oliveira. PE 058 de 2010, que denomina a Rua Neide Rocha Varmelin. PE 059 de 2010, que denomina a Rua Alexandre Manuel Caetano. PE 060 de 2010, que denomina a Rua Osmar Manuel Figueiredo. PE 061, que denomina a Rua Lúcio Machado Dionísio. PE 062 de 2010, que denomina a Rua Rafael Custódio Vieira. PE 063 de 2010, que denomina Servidão Célio Carvalho André. PE 064 de 2010, que denomina a Rua Ronilda Zaperini Felizbino. PE 075 de 2010, que denomina a Rua Dário Albano. PE 067, que denomina a Rua Cirlei Nunes Medeiros. Tem a outra lá de baixo ainda.
Aqui está a minha, não derrubou também? Não, a gente tem que parar. Aqui é o Tá. 57, então pode botar depois a gente. Eu vou botar o pé ali. Não. Só o pé. Não, é só o pé. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE/111/10, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que revoga as leis número 2000-076, de 4 de setembro de 1985, e 2875, de 30 de setembro de 1993. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação com um voto contrário e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Analisado o projeto de lei número 111/10, que prevê a revogação das leis número 2076/85 e 2875/93, intrigou-me a contradição da justificativa do atual projeto com a justificativa dos projetos quando da tramitação nesta casa. Lendo com atenção a justificativa apresentada quando da tramitação dos projetos de lei na Câmara Municipal no ano de 1985 e 1993, apresentados pelos prefeitos de então, que chamava a atenção para a necessidade no município de Criciúma de áreas disponíveis a lazer e preservação ambiental. Se a necessidade de parques naturais era uma necessidade em 1985 e 1993, essa realidade não se alterou até os dias de hoje. Muito pelo contrário, agravou-se, revogar as leis que autorizam a aquisição daquelas áreas, alegando não haver mais motivo para tal e estar na contramão da história. Antes do exposto, opino pela rejeição do projeto de lei. Ora, em comento, aproveito o ensejo para sugerir ao prefeito que reavalie sua posição e encontre um uso adequado daquela área. Vereador Ivan Roberto Festival, do PT. Questão de ordem, servido ao vereador Douglas Mato. A sessão está suspensa por até 2 minutos. E não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouco
pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz.
feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai. É aberto os trabalhos. Em discussão. Com a palavra a vereadora Romana. Dispõe de 10 minutos. Presidente, eu já declaro meu voto favorável, mas quero também deixar registrado, assim como fez o vereador Camisa, o quanto eu lamento o poder público, a administração municipal, não pagar, não dar valor a uma área bonita, rara na nossa cidade e que no futuro vai ter peso de ouro, porque no futuro o que as pessoas vão valorizar mais do que a água, mais do que o verde, né, mais do que um refúgio para poder ter lazer com a família. E aí, por um lado, há essas prioridades e por outro, né, alguns proprietários lesados desde 85. Então não é só essa administração. Desde 85, né, as administrações municipais não mostraram a devida importância, porque desapropriaram e daí também não são corretos com, né, os proprietários. Então eu lamento, infelizmente vou dar um voto triste, porque vejo que de fato esse tesouro, né, que o município desapropriou vai deixar de ser essa reserva do município por falta de pagamento. Então eu realmente sinto muito por dar meu voto pelo direito dos proprietários. Continua a discussão. Em votação. Com a palavra o vereador. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário. Única discussão e votação ao projeto. Votação ao PL para 022/10 de autoria do vereador Edson do Nascimento, que denomina a rua Moacir Sônigo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviço Público. A esta opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de encerrar, gostaria de lembrar os senhores vereadores sobre a sessão especial em homenagem aos 65 anos da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial e aos 362 anos do Exército Brasileiro. Amanhã no Salão Ouro Negro, Prefeitura Municipal de Criciúma, às 19 horas. Também gostaria de lembrar da audiência pública, quinta-feira, dia 13, ocorrente no auditório da ANREC, às 19 horas, com o objetivo de debater a viabilidade do fornecimento público de análogos de insulina para tratamentos de diabetes. Boa noite a todos e a todas. Entrega não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil.